MotoGP não é só velocidade. É uma guerra de inteligência. E quando um piloto encontra uma vantagem tão brutal que os outros não conseguem igualar, a solução não é ele aprender a pilotar normal. A solução é mudar o livro inteiro de regras. É isso mesmo. Ao longo da história, a categoria rainha modificou seu regulamento não por segurança nem por tecnologia, mas para friar um só homem. Hoje vamos desvendar cada uma dessas regras sob medida, desde derrapagens proibidas até ultrapassagens impossíveis, passando por técnicas que pareciam tiradas do motocross. Isso não é teoria. São fatos provados corrida após corrida, temporada após temporada. E olha, antes de continuar, me diz rápido, só uma palavra, você acha que isso é trapaça ou é talento? Escreve aí embaixo e se você gosta disso, clica no botão vermelho que não morde. Vamos! A primeira grande vítima do regulamento diante de um piloto se chamou Casey Stoner. O australiano tinha algo que ninguém mais conseguia copiar. Uma capacidade sobre-humana de entrar na curva com a moto completamente de lado, a traseira derrapando, o acelerador aberto e controle absoluto. Isso se chamava derrapagem controlada na frenagem. Hoje em dia quase não se vê. Por quê? Porque em 2010, depois que o Stoner venceu corridas com vantagens ridículas, a organização decidiu proibir as suspensões que permitiam esse comportamento, mas não foi o suficiente. Stoner continuava deslizando. Então veio a regra-chave, central eletrônica única. A partir de 2012, todas as motos usariam a mesma ECU. Adeus aos mapas de tração personalizados que o Stoner usava para domar a derrapagem. Foi um golpe cirúrgico direto no estilo de pilotagem dele, sem nenhum tipo de disfarce. O resultado? Stoner se aposentou naquele mesmo ano. Coincidência? Não. Literalmente tiraram a arma dele. Mas a verdadeira caçada começou com Marc Marquez. Esse garoto chegou em 2013 e no seu ano de estreia, ganhou o título. Como? Fazendo coisas que a física dizia que eram impossíveis, salvando quedas com o cotovelo, o ombro, o joelho e o que muitos não lembram. Ele entrava na curva com a moto no sentido contrário. Se não é um erro meu, Marquez usava uma técnica chamada backing knitting, mas elevada à enésima potência. Ele colocava a moto de lado a mais de 200 km/h e a endireitava com o acelerador. O problema é que ninguém mais conseguia fazer isso sem cair, e aí nasceu a primeira regra anti-bactérias, anti-Marquez. Em 2016, Marquez dominava as freadas de contra-ataque. O truque dele, levantar a roda traseira quase 1 metro, manter o equilíbrio na dianteira e, nesse instante, girar a moto no ar. Parecia um truque de enduro. Na verdade, é literalmente uma técnica de supermotard de motocross, o Hero Wheel Slide, mas no asfalto. A diferença é que na terra, você perde aderência. No asfalto você deveria morrer. Ele não. Então a Dorna e a FIM disseram, técnico, fica proibido qualquer dispositivo ou técnica que permita um deslizamento excessivo da roda traseira durante a frenagem com o único objetivo de girar a moto. Ou seja, não pode fazer o que o Marquez faz. O curioso é que não a chamaram de regra Marquez oficialmente, mas nos boxes todos a chamavam de Demar's Rule. E aqui vem o que prometi, comparativo MotoGP versus motocross. No motocross, derrapar é sobrevivência. Os pilotos de cross treinam o braking slide por anos. Na MotoGP, derrapar é perda de tempo, exceto se você chama Marquez ou Stoner. Mas a grande diferença está no peso e na suspensão. Uma moto de MotoGP pesa 157 kg. Tem suspensão de carbono e pneus lisos. Uma moto de motocross pesa 100 kg. Tem suspensão de 30 centímetros de curso e pneus de cravo. O piloto de cross usa o corpo como um pêndulo constante, tira a perna, joga a bunda para trás, acelera. Piloto de MotoGP vai colado no tanque, quase deitado. Dois estilos opostos, mas a regra anti-Marquez basicamente disse, técnica de cross não vale aqui.
Enquanto na lama se premia a criatividade e o instinto, no asfalto se pune tudo que sai do manual tradicional. E isso, amigos, é como proibir o salto no basquete, porque um cara mede 2, 3 metros, e você que me assiste, CrossOGP, uma palavra. E se você gosta de como estou desmascarando isso, se inscreva que não vai doer. Continuamos. Não podemos falar de regras, sob medida, sem mencionar o momento mais polêmico. 2015, Sepang, Rossi acusou Marques de ajudar Lorenzo. O clima era uma bomba, mas a regra que veio depois não foi técnica, foi esportiva. A Dorna criou o sistema de penalidades por pilotagem perigosa com critérios ridiculamente subjetivos. O que é perigoso? Bem, depende de quem faz. Se um novato derruba outro, 3 posições. Se o Marques ultrapassa por fora numa curva fechada, roçando no rival, isso passou a ser manobra limite. Cereja do bolo foi a regra do risco injustificado. Artigo 3 do 4.2 do Regulamento Desportivo. Qualquer piloto que realize uma manobra que, a critério dos comissários, implique um risco injustificado para outro piloto, será penalizado. Tradução: se você for muito agressivo, você vai levar uma long lap. E para quem criaram isto? Para frear o Marques depois da Argentina 2018, onde colidiu com o Rossi e depois com o Aleix. Mas o paradoxo, essa mesma regra nunca foi aplicada a outros com manobras semelhantes. E aqui conectamos com outra disciplina, o Enduro e o Rally. Enduro, as ultrapassagens, são em caminhos estreitos. Se você toca no da frente, desqualificação direta. No Rally, nem sequer há ultrapassagens. A condução perigosa na MotoGP seria uma bobagem ao lado do WRC, onde vão a 180 km por hora entre árvores. Mas a exigência física, um piloto de rally perde 3 kg por etapa, um piloto de MotoGP perde 2 kg numa corrida, mas no enduro, aguenta 6 horas seguidas. Quem sofre mais? Difícil. Está claro, o regulamento da MotoGP ficou mais rigoroso do que o de qualquer outra categoria. Tanto que, em 2020, veio a regra mais absurda. E preste atenção nisso, porque é fundamental. Não se tratava apenas de frear os rápidos, mas de homogeneizar o espetáculo, a ponto de todos parecerem iguais, sem brilhos individuais que quebrem a estatística. Em 2017, Jorge Lorenzo inventou algo que parecia de outro planeta. Uma asa traseira na parte de trás da moto, o que chamavam de mochila. Isso gerava carga aerodinâmica na roda traseira. Resultado: menos derrapagem ao acelerar. O problema? Só o Lorenzo conseguia usar bem porque sua pilotagem ultralimpa precisava de tração pura. Marques testou e quase caiu. Então, em vez de deixar cada um escolher, a Dorna proibiu qualquer dispositivo aerodinâmico móvel. Ou seja, nada de asas reguláveis, nada de aletas na parte de trás. Outro piloto punido? Sim, mas desta vez, o punido foi o estilo do Lorenzo. Sem esse dispositivo, ele perdeu a confiança e foi para a Ducati. Outra regra que matou uma vantagem única. Mas vamos seguir com a comparação. No Supercross, a técnica é radical. Saltos, ritmo, compressão. Os pilotos usam o corpo para absorver impactos. Na MotoGP, a suspensão é duríssima. Um piloto de Supercross como Rosen testou uma MotoGP e disse: "Isso não tem nada a ver. Aqui você não dobra, só aguenta." E ele tem razão. A regra antidispositivos aerodinâmicos na MotoGP buscava igualar as oportunidades, mas no Supercross eles deixam você colocar qualquer coisa, desde que pese o regulamentado. Isso sim, no rally com os carros, aí sim a liberdade aerodinâmica. Mas claro, em 2 rodas, o medo de um piloto decolar por causa de um aerofólio mal projetado é real. Vê como tudo é conectado. Agora me diz, rápido, a regra mais ridícula, uma palavra. E se você chegou até aqui, você merece se inscrever. Clica, senão você perde. Vamos ao encerramento. Vamos analisar os dados. De 2010 até hoje, mais de 15 regras foram modificadas com o argumento de melhorar o espetáculo.
ou segurança, mas 90% delas apareceram depois que um piloto fez algo que ninguém mais podia replicar. A central única freou o Stoner. As penalidades por condução agressiva friaram o Marquez. Os dispositivos aerodinâmicos proibidos friaram o Lorenzo. As suspensões reguladas friaram a Ducati com o Dovizioso. Inclusive a altura mínima do guidão foi alterada porque o Marquez o abaixava demais para facilitar o back-in-kitting. O padrão é inegável. Toda vez que aparece um talento generacional, o livro de regras fica mais grosso. Isso é justo? Depende. Se você quer um campeonato equilibrado, sim. Se você quer ver genialidade pura, não. O problema é que o motorsport sempre pune quem inova. Na Fórmula 1 aconteceu com o Double Diffuser, do Brown, ou Frank, do Newey. Na MotoGP acontece o mesmo. A diferença é que aqui, como há menos pilotos com talento extraterrestre, a regra é mais perceptível. Hoje em dia, o regulamento está tão fechado que um piloto como Pedro Acosta já não pode inventar nada de novo. Tudo é medido, pressão dos pneus, mapas de motor, altura da traseira, até os botões no guidão. E o resultado? Corridas mais equilibradas, sim, mas menos magia. Porque a magia, amigos, é ver um cara fazendo o impossível, até que mudam as regras para que o impossível seja ilegal. Se gostou desta viagem pelas regras sob medida, comente com a palavra injusto necessário. E já sabe, inscreva-se se quiser mais vídeos desvendando a história oculta da MotoGP. Porque da próxima vez que vir uma corrida, preste atenção, talvez esteja vendo um piloto lutando contra o regulamento, não contra os outros. Nos vemos na próxima curva.